Alexander, quer mandar um abraço para o senhor. Quando Deus tiver o dizimista, ele vai ter o dízimo. Quando Deus tiver o ofertante, ele vai ter a oferta. E os irmãos às vezes ficam assim olhando para mim e dizem: Deus não quer a tua oferta e nem o teu dízimo, Ele quer você por inteiro. Verdade. Deus não aceita a metade de você, jovem. Ele te quer por inteiro. Igreja, Deus não te aceita pela Aleluia! metade. Ele quer por inteiro. Ele quer você. Ele quer a tua finança. Ele quer o teu carro. Ele quer a tua casa. Ele quer a tua esposa. Ele quer os teus filhos. Ele quer você. Ele quer por inteiro. Ele quer fazer uma obra. Aleluia! Aleluia! A festa de Jesus é diferente. Quando alguém chega perante ele dizendo que é rico, ele diz: vai, vende tudo, porque isso está te atrapalhando. Ali está o teu tesouro, o teu coração está preso em tudo aquilo, e aquilo ali levou aquele jovem para o inferno. Porque eu falei daquele jovem que tem um exemplo entrando bem arrumado e com um carro de 500 mil na porta. Porque se Jesus não olhar para ele, se nós não olharmos com o olhar de Jesus, nós vamos dizer: olha que homem crente, que rapaz crente, ele é próspero. A maior prosperidade na vida de um crente não é quando ele tem um monte de coisa. A maior prosperidade na vida de um crente é quando ele tem Jesus e Jesus tem Amém! Aleluia! Sabe qual é? É que nós estamos querendo fazer uma tenda para que onde nós andamos, ou como estava ali Pedro naquele monte da transfiguração, queremos construir cabanas. Deus está cheio desse negócio de o crente ficar buscando coisas. O Senhor não quer que você busque coisas. Faça a cabana, remende o véu foi rasgado de alto a baixo. A lei já não serve mais, porque Cristo é agora que nos conduz. Ele é o nosso descanso. Aleluia! Aleluia, o nosso Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. E aí nós colocamos toda a nossa, nós depositamos nesse governo, dizendo que o governo, não, o problema não é o governo, o problema é você e eu. Quando Deus levanta Nabucodonosor, Ele levanta uma vara para corrigir Israel. E a nossa oração nos dias de hoje devia ser bem assim, ó: Senhor, nos perdoa por tanta negligência, porque as ideologias de gênero estão entrando dentro do colégio. Umas danças loucas, a minha esposa mostrou essa semana umas danças até o coito de um cavalo com outro, umas coisas assim que eu digo: meu Deus, mas nós ficamos culpando o governo e Satanás. Tudo é o diabo, tudo é Satanás. Não, nós somos a igreja santa. Amém! Aleluia! Ele morreu por nós, nos remiu e lavou com seu sangue poderoso, para que nós viéssemos ser representantes. Aleluia! Começa agora. Esse reino começa agora, não começa depois. Pare de culpar o diabo por aquilo que ele não faz. Eu sei que ele é o pai da mentira e faz coisas terríveis, mas muitas vezes, se você não der poder a ele, ele não pode. É verdade, Jesus. Eu não gosto nem de falar do nome dele, porque eu não gosto de dar igual para ele. Ele é tão miserável que nem casa tem. Mas quer ver um exemplo? O jovem correu e se prostrou, sim ou não? Mas quando ele entra numa cidade chamada Gadara, o nosso Senhor Jesus, existia um homem que nenhuma prisão poderia segurá-lo. Colocava a corrente, ele arrebentava as correntes. Colocava uma algema, isso na minha visão, arrebentava as algemas. Ninguém segurava ele, ele andava nu dentro de um cemitério. 6.000 demônios, a Bíblia diz uma legião 6.000 demônios. Mas perceba comigo, olhe para mim, igreja, quando Jesus coloca o pé e sai do barco, aquele jovem sai correndo, como o jovem rico saiu correndo. E ele se prostra, aqueles demônios se prostraram perante Jesus e reconheceu como filho do Deus Altíssimo e disse assim: ó, o que tens conosco antecipadamente, ó filho de Deus Altíssimo. É verdade. Prostrado adorou o Senhor.
E nós somos crentes, aleluia, terno e gravata, os crentes do reteté, falamos língua estranha, fazemos aviãozinho, nós somos bons, nós somos a bênção, todo mundo cheirosinho, aleluia. Mas nós não conseguimos se jogar no chão, porque o que o irmão vai dizer? Eu estou em pecado. Não, se for preciso nessa noite, se joga ao chão. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Estava vendo o caminho de Jericó. Aleluia. Tem misericórdia de mim. Aleluia, Jesus. É verdade, meu Senhor. Se os demônios se submetem, quem é eu e você? Precisamos reconhecer o senhorio, mas muito mais do que reconhecer o senhorio, esse moço, ele deu todas as insígnias, mas o coração dele estava longe. Pare de brincar de crente nessa noite. Pare de brincar de crente dentro da igreja. Pare de brincar de crente, porque o inferno não brinca de ser inferno, mas a Bíblia nos garante algo, que as portas do inferno não vão prevalecer, e não é as portas que vêm perante a igreja, é a igreja que vai marchando e vai rompendo em fé perante o inferno. Aleluia! Aí o Marcos, a Maria, o João, o Lucas, todos eles vão ser novamente resgatados para o seio do Senhor. Aleluia! É verdade, Jesus. A família precisa ser reestruturada, igreja. Por que você acha que o mundo espiritual guerreia tanto? Por que vocês acham que a nível mundial se guerreia tanto contra a família? Afeminando os homens, porque os homens carregam a semente. Masculinizando as mulheres, porque elas recebem a semente. E aí Jesus entra dentro da casa do crente, vou falar de nós, da Assembleia de Deus, e pergunta: Adão, onde tu estás? O Adão está preocupado com as dívidas. O Adão está preocupado com as folhas de figueira. O Adão está preocupado em comprar coisas para o seu filho. Adão precisa comprar um telefone novo para o seu filho, porque senão ele não fica quieto. Senão a sua filha não obedece. Senão a sua esposa o abandona. E a esposa também está ocupada. É verdade. Em culpar o diabo, dizendo que foi o diabo, e o Adão culpa o homem, e o homem culpa a mulher, e assim vai. chegou o momento da igreja do Senhor. Aleluia! Essa palavra de confronto para nós. Chegou o momento que a igreja do Senhor precisa ser confrontada pela palavra. E nós precisamos assumir as nossas responsabilidades diante do pecado. Aquilo que te conduz é aquilo que tem poder para te parar. Aquilo que tem poder para te conduzir também tem poder para te parar. Quem parou o jovem rico aqui nessa palavra? O tesouro. O tesouro tinha poder de movimentar esse príncipe, esse jovem rico. E quando ele foi confrontado por Jesus, o verbo, a própria palavra, a Bíblia diz que o verbo, ele era o verbo. Então o verbo, eu creio que os irmãos que fazem após comigo sabem do que eu estou falando. Eu creio que quando Deus abriu a boca, o próprio Senhor Jesus, verbalizado, sai de dentro de Deus, e o haja instantaneamente acontece. E nós banalizamos a palavra Jesus, nós banalizamos a palavra de Deus. Hoje estão nas rodinhas, ou falar língua estranha, ficar imitando língua estranha nas piadas, ficar imitando crente. Nós temos que parar com isso. Quando nós estivermos na empresa e alguém fazer isso, nós temos que repreender. Mas o que ele vai achar de mim? Ele vai achar que eu sou chato. É melhor você ser chato e ir para o céu do que ser bonzinho e ir para o inferno. Vamos, hoje é para pegar para os jovens. Estou pregando. Eu já fui jovem. O jovem entende muito bem, não é surdo não. Glória a Deus, é verdade, Jesus.
A gente ficou esperando um tempão para falar para os nossos filhos sobre algumas questões de sexualidade. E quando a gente foi falar, já era tarde demais. Verdade. Isso que não era nem jovem nem adolescente ainda. Uma postura de mulher de Deus. Uma postura de homem de Deus. É isso que Jesus está nos chamando a trazer uma reflexão nessa noite. Não é o que você tem que representa você. Não é o que você veste que te representa. Mas quem você é, no capítulo 6 e verso 6 de Mateus. É verdade. O diabo ele não reconhece quem veste terno e gravata. Mas quando um homem de Deus, cheio da oração, cheio do jejum, cheio da palavra passa, o mundo espiritual já recua. É verdade. Não precisa dizer para ele que você é crente. Quando chega um grande temor do próprio inferno. Eu costumo dizer que nem as palavras que você fala, se não tiver cheias, encharcadas da graça de Deus, são apenas palavras. 22 do capítulo 10 de Marcos diz assim: mas contrariado com essa palavra, ele retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Estava tão ligado na terra, estava tão ligado nessa terra, que não tinha tempo para cuidar das coisas celestiais. A minha esposa esse dia trouxe a nossa atenção uma palavra, algo que é muito interessante. Por que as ruas são de ouro e os muros de cristais de jaspe lá no céu? Por que as ruas são de ouro? Porque aqui na terra o ouro é o que tem de mais caro, sim ou não? Mas no céu a matemática é diferente. O que tem de mais importante na terra, no céu, é insignificante. Ontem Deus trazia uma palavra para nós ali naquela sala da nossa casa. E Deus falava para nós que o batimento cardíaco é um acorde perfeito dentro do homem. Eu vou repetir para você entender e gravar. O batimento cardíaco. É a imagem perfeita dos céus, aonde os anjos ao redor do trono, os querubins cantam. Aleluia! Aleluia! Cada vez que o teu coração bate forte, aleluia, por Jesus Cristo, as palavras Amém. de ti, É verdade, Jesus. ao redor do teu coração, Aleluia. o Senhor está sentado em cima do teu coração, e o batimento cardíaco, cada molécula, cada gota de sangue diz: santo, 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 santo é o nosso Senhor Jeová. Glória a Deus. O problema é que nós estamos muito preocupados com as coisas. Aonde está o teu tesouro? Ali está o quê? Coração. Vai no velório. Esse dia eu fiz um velório, eu e o pastor fizemos um velório, eu fui lá no cemitério a pedido dele. E era um dono do supermercado, que ajudou até a fundar a nossa igreja. Mas infelizmente ele morreu longe dos caminhos do Senhor. A igreja estava lotada, mas lotada, naquele guardamento, naquele velório. Sabe o que estava dentro do caixão dele? O CD que ele tinha gravado quando ele louvava o Senhor. Mas a pergunta é: aquele CD vai salvar ele? Sabe o que aquele CD vai fazer no dia do julgamento, irmãos? Vai servir de prova. As palavras que você solta de ofensa, as palavras que você solta vazias por aí, as palavras de maldição, as palavras contra o pastor, a palavra contra o pai, contra a mãe, a palavra contra o chefe. Verdade. Essas palavras serão usadas no dia do julgamento contra você e contra mim, se assim nós não formos para os céus.
Nós precisamos assumir a responsabilidade de igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas Nos aí vai vir ajuda. perseguição. Mas aí vai vir isso, vai vir aquilo. Por que Jesus chamou Judas de amigo A que vieste? e Pedro de endiabado? Pedro teve uma revelação linda. E ele disse: Pedro, não foi tu que teve essa revelação, mas foi o nosso Pai que te revelou. Porque Pedro teve uma revelação que Cristo era o Messias. Mas logo após o versículo falar sobre isso, Jesus falava sobre a sua morte e Pedro disse: não, Jesus, tu não vai morrer não. Não vou deixar. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Agora Judas, quando chega para entregar e beija, ele diz: meu amigo, o que tu tem para fazer, faz depressa. Porque tudo que colabora para a obra de Deus, tudo que colabora para a obra de Deus, tudo que colabora, aleluia, nós somos amigos Aleluia! do Evangelho, a partir do momento que a gente vive esse Evangelho, que contribui, e aí há uma dificuldade enorme, porque Jesus já levou a cruz dele. O problema é que ele disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. E a cruz não é, muitas vezes, a perseguição. A cruz é quando você tem que mortalizar essa carne, que tem orgulho de dizer que crente não bebe, mas crente come um monte. Nós temos que se converter, porque nós vivemos muitas vezes numa glutonaria. A tua palavra é vida. Aleluia. É pecado comer? Não, não é pecado. O problema é que o teu vizinho passa fome, enquanto você se abastece e se orgulha de botar na rede social. É verdade, Jesus, é bem verdade. Aí o pastor pede 1 quilo, traz 1 quilo de sal, 1 quilo de fubá.